Bom, resolvi gravar esse vídeo hoje, né? Porque aconteceu algo comigo que me fez lembrar um pouco da minha infância, de algo que eu passei na minha infância, né? E às vezes eu me pego com essa memória novamente, né? Lembrando essa situação. Vou falar hoje um pouco sobre inteligência, memória, capacidade de a gente memorizar algo, enfim. E o estereótipo que muitas vezes é criado na nossa infância, né? Muitas vezes a gente acha que a gente não tem capacidade de aprender, ou que a gente é burro, ou que fulaninho é inteligente e é mais inteligente do que a gente. Enfim, muitas vezes a gente cria esse estereótipo na infância e a gente vai levando isso durante a nossa vida, se a gente não parar para observar, né? Não parar para pensar o porquê aquilo está acontecendo. Será que isso é verdade? Será que realmente não somos inteligentes? Enfim, o que acontece é que muitas vezes a gente, na escola, a gente tira a nota baixa, a gente não sabe como estudar. As escolas, elas te dão o que estudar, te mostram o que você deve estudar, mas não te dizem como você estudar, como você memorizar, ou como você fazer uma prova, né? Como você se preparar para uma prova. E aí você tira a nota baixa porque você não sabia como estudar. Muitas vezes você se dedica, mas você não sabe, não tem um poder de síntese, não tem o poder de saber o que deve memorizar, como vai ser cobrado naquela prova, e aí você tira a nota baixa. A avaliação diz o quê? É por uma nota e diz se você é inteligente ou não. Na realidade não diz, mas como é a forma que a escola tem de avaliar, né, o nosso estudo, a gente começa a achar que tirar nota baixa é ser burro, é não entender, não aprender. E tirar nota alta é ser inteligente. Somado a isso, a gente vai para casa, a família começa a cobrar da gente, a gente começa a fortalecer que realmente a gente não tem a capacidade. Se você tiver amigos legais, não vai ter problema na escola em relação a isso. Mas se não tiver, você vai sofrer bullying. Vai começar a ter os amigos comparando as notas, dizendo que você tirou nota baixa, que você foi burro, que isso e aquilo. E começa a situação. Quando você não leva seu filho para um médico e tem um diagnóstico lá de TDAH, de, sei lá, dislexia. E aí você vai começando a reforçar mais ainda esse padrão. Por mais que tenha esses problemas, por mais que uma criança tenha um TDAH, uma dislexia, ou que você tenha tirado nota baixa, isso não quer dizer que você não é inteligente. Isso não quer dizer que você está fadado a não aprender nada. Não é verdade. O nosso cérebro, ele tem a capacidade, né, de criar novas sinapses. Então, se a gente praticar, se a gente aprender como ele funciona, começar a colocar isso em prática, né, começar a entender como ele memoriza, como ele aprende, a gente tem a capacidade de transformar isso, de aprender coisas novas, né? Assim como o músculo, né, a gente vai para academia, a gente hipertrofia se a gente carregar o peso, fomentando o peso, todo dia indo para academia, fazendo aquele esforço, tornando isso rotina, mudando o tipo de estímulo, a gente consegue hipertrofiar o músculo. O cérebro também é assim, a gente vai fazendo novos estímulos e criando novas sinapses, aprendendo coisas novas. Então, muitas vezes, a nota baixa que seu filho tirou, ou que você tirou, ou a dificuldade que você teve de aprender alguma coisa, é porque o estímulo não está sendo adequado, não está sabendo usar o cérebro de forma adequada. E muitas vezes você cria esse estereótipo, você começa a acreditar que isso é verdade e simplesmente o seu cérebro começa a bloquear. Por quê? E você vai começar a ler algo e aí ele vai
pensar em outra coisa, porque ele já acha que não tem capacidade de memorizar, porque não consegue, ou começa a vir a mensagem para você: ah, o que adianta eu ler isso aqui se eu não vou entender? O que adianta eu tentar memorizar isso se eu não vou conseguir memorizar? Ah, o que adianta eu tentar estudar se eu tirei nota baixa, se eu vou tirar nota baixa? Então, vai começando a criar esse padrão e te mostrar que aquilo é verdade, o que na realidade não é. Somado a isso, o que vai acontecer? O seu dia a dia, a gente sabe que a gente aprende com mais facilidade na prática. Então, o seu dia a dia vai virar aquilo que é a prática do dia a dia, seus amigos falando, a nota vindo, sua família cobrando, ninguém te ensina como estudar, você não sabe, enfim, tudo aquilo vai se tornar prática e simplesmente vai reforçar aquele pensamento que já tinha sido ali criado na sua cabeça, aquele estereótipo que você acha que você é. Vai reforçando tudo aquilo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o porquê isso tá vindo na sua cabeça, o porquê você tá achando isso, né? E ver que isso não é verdade. Que você tem a capacidade de aprender algo novo, memorizar, aprender como o nosso cérebro aprende e memoriza, né? Fazendo, colocando novas formas, né? Para ter acesso àquele conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça é que não somos burros, temos a capacidade de aprender, o nosso cérebro, ele pode melhorar sim, só basta a gente colocar ele uma nova rotina, ter uma nova rotina, novas formas de aprender. E aí, o que eu tenho feito? Bom, essa é a minha segunda faculdade, eu já tô terminando, quase entrando no internato em medicina, e simplesmente eu comecei a desenvolver métodos de estudo, eu comecei a aprender como eu devo estudar, como eu faço, como são cobradas provas, né? E como o meu cérebro vai funcionando. Infelizmente, a gente não nasce com um manual como essa maquininha funciona, né? Não é que nem a lava-louça que chega em casa e vem lá o manual e a gente vai saber como botar ela para funcionar. O cérebro não é assim. A gente não sabe, as escolas não ensinam, a família muitas vezes não tem tempo para ensinar, os médicos dão o diagnóstico lá de TDAH, enfim, mas muitas vezes não orienta como deve proceder, enfim. E aí, o que acontece? A gente tem que aprender isso, às vezes adulta, na vida do dia a dia, e foi o que aconteceu comigo. Então, o que funciona pra mim? Eu simplesmente comecei a perceber que colocar o meu estudo no dia a dia, espaçado, né, sem precisar sentar 6, 7 horas, tenho que ficar presa durante essas 6 horas aqui dentro do quarto estudando, porque senão eu não vou aprender. Não, isso não é verdade. Se você começar a colocar no seu dia a dia o assunto que você precisa aprender, por exemplo, vai pro médico, e aí o médico atrasou 30 minutos. Esses 30 minutos você pega para fazer questões. Tá se deslocando de um lugar para o outro, pega um podcast sobre aquele assunto e vai começando a colocar isso no seu dia a dia. Se perguntando algumas coisas que você ouviu antes para tentar memorizar aquilo, né? Vai pegando imagens, vai pegando, como é que se diz, textos fazendo resumo, vai fazendo flashcards. E você não precisa ficar sentada 6 horas. O importante é você revisitar aquele assunto várias vezes durante o dia, ter uma rotina todos os dias, né, se possível, tornando aquilo como algo do seu dia a dia. Vai começando a virar, vai dando prazer de você aprender, de você estudar, vai ficando legal. Isso ajuda a memória ser mais eficiente. Outra coisa é simplesmente a gente tem uma facilidade de memorizar algo novo quando a gente associa com algo que a gente já está memorizado na nossa mente, algo que a gente já sabe. Por exemplo, você conhece alguém novo e aí você pergunta o nome. Aí a pessoa fala: ah, meu nome é Joana.
Bom, se você já conhecia uma Joana antes, por exemplo, sua mãe, o nome da sua mãe é Joana, aí você automaticamente já faz uma associação. Poxa, Joana é o nome da minha mãe. E você olha para aquela pessoa, você lembra que é o mesmo nome do nome da sua mãe. Por quê? O nome da sua mãe já estava na sua memória, você não esqueceu o nome não vai esquecer o nome da sua mãe, já estava lá. Então, o nome da pessoa nova já vai ficar lá associado ao nome igual ao nome da sua mãe. Você já vai memorizar. Outra coisa é, dificilmente você esquece o rosto da pessoa nova que você conheceu. Você acabou de conhecer essa pessoa, aí simplesmente daqui a 2 semanas você encontra essa mesma pessoa. Dificilmente você olha pra pessoa e você fala, ai, não conheço essa pessoa. Você conhece, você lembra o rosto. Agora o nome, muitas vezes você esquece. Porque nossa memória lembra melhor ou é mais fácil de ser acessada quando temos uma imagem. Não importa, a gente faz aqueles testes na internet de que um é mais auditivo, o outro é mais memoriza melhor com imagem. O fato é que a gente sempre lembra com mais facilidade da imagem. Veja, o rosto da pessoa que você acabou de conhecer, daqui a 1 semana você vai lembrar o rosto dela, mas o nome muitas vezes você vai esquecer. Então, procure colocar imagens no seu estudo. Algo que você tem que memorizar, tente fazer uma imagem sobre aquilo ou pegar alguma imagem que faça você memorizar. Outra coisa que ajuda muito é você, por exemplo, no caso, se você estiver se preparando para uma prova, conhecer como é aquela prova, como será cobrado o assunto naquela prova, de que forma a banca cobra aquele assunto. Isso é interessante. Inclusive, é interessante você olhar questões de prova antes de começar a estudar. Por quê? Você já vai olhar o que precisa memorizar daquele assunto. Principalmente quando você faz algo que o assunto é muito extenso, que você está estudando algo com um assunto muito extenso. Então, é interessante que você saiba o que é mais importante daquele assunto. Porque você não vai ter a capacidade de memorizar todas as letras que estão ali naquele texto, todo o texto. Você, às vezes, sabe a síntese daquele assunto. Mas não é a síntese que vai ser cobrado na prova. Pelo menos, no meu caso, é muito de, tipo assim, eu tenho que memorizar um parâmetro, números, enfim, diagnóstico, o que fazer, enfim, remédio. Então, fica mais complicado se memorizar. Então, quando você coloca uma imagem, fica mais fácil de você acessar aquela memória. Então, hoje foi isso, né? Coloque pra você, pra todos, que na realidade a nossa memória, ela tem a capacidade de ser especializada, melhorar a cada dia. Só basta a gente treinar. Não quer dizer que a gente não é inteligente, não quer dizer que a gente não tem capacidade. Por mais que tenhamos algum tipo de problema, TDAH, dislexia, enfim, se seu filho foi diagnosticado com isso, não quer dizer que ele está fadado a ter o mesmo tipo de memória, capacidade a mesma inteligência o resto da vida. Ele pode acrescentar, ele pode melhorar, tudo isso só basta a gente diariamente colocar o estudo, né, na nossa prática diária e como rotina, né? Quem não gosta de aprender algo novo?